Você trouxe o Aí, óculos? ó, por isso que não pode vir outra pessoa, Você né? trouxe o óculos, mãe? Não. Tá enxergando. Tá, não Porque vai- enxerga dali? Não, Vocês daqui vão eu ter tô que ler a vendo. pergunta, eu não enxergo. Não enxerga? Que tamanho é a letra? A gente vai falar. A gente vai falar. Mas vai ter imagem, vai conseguir imagem. Hã? Não, eu trouxe meu óculos, mas é pra mim pôr óculos? Não, não preciso. Pode já? Peraí, tô com bala na boca. Morde essa bala, engole. Pega um papel pra ela. Você chupa a bala? Engole a bala. Tá gravando já? Vamos incorporar agora, mãe. Não, é mãe. Ai, gente, não é possível. Tá, vou começar. Você vai ficar me olhando assim? Não, você quer que eu olhe pra onde? Olhar pro Marcelo. Bem-vindos ao 5º episódio da primeira temporada do nosso podcast. Eu sou a Luane E eu sou a Luísa. e pode ficar à vontade, porque você está Entre Primas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no gostei. E a nossa primeira temporada tá terminando. Então, se você quiser a segunda temporada, nos apoiem, se inscrevam. Tem o nosso Instagram também, @entreprimas. Vai lá, a gente posta muita coisa legal. E essa semana é semana do Dia das Mães. E hoje a nossa conversa é mais do que especial. Ela é em dose dupla. As convidadas de hoje são mulheres, na verdade, que nos inspiram. E nós temos um grande amor por elas. São mulheres guerreiras, são a nossa referência, a nossa base. E eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês hoje a minha mãe, Joanita, e a mãe da Lu, a Cristiane. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, bem-vindas. Tá muito séria vocês. Minha mãe, obrigada mesmo. Eu sou bem-vinda também. Já começou com meme, né, Cris? Bem-vinda. Opa, eu também? Gente. Não vai dar certo não, gente, esse episódio. Vamos começar então. Primeiro, antes de vocês serem mães, a gente quer ir lá na infância de vocês. Vocês cresceram juntas, né? São irmãs. Pra quem não sabe, a minha mãe e a mãe da Lu são irmãs. E como que foi essa convivência, crescer com uma irmã? Vocês aprontavam muito na infância? Aprontava, que eu sei. Nós temos uma diferença de idade de 1 ano, né, Cris? Somos próximas. Quando crianças, tínhamos muita semelhança física, né? Então, às vezes, confundiam nós duas, né, nas aparências. Até hoje, muitas vezes, quem vê nós diferente, né, distante, pergunta: você é a Cris? Você é a Joanita? Né? A nossa infância, da realidade de hoje, a nossa infância foi bem tranquila, a gente tinha muitas brincadeiras. Hoje a gente sabe que a informática é o que mais atrai, né, as crianças, brinquedos eletrônicos. E nós não. Na nossa infância era mais brincadeiras que hoje quase não se vê muito, mas que são feitas, né, em alguns ambientes onde tem festinhas, né, infantis. A gente brincava de casinha, brincava no quintal de casa que era de terra, a gente fazia fogãozinho de tijolo, aí pedia para a mãe o ovo, né, brincava de fazer comidinha. Era essa a nossa brincadeira em casa. Né, Cris? Isso. A gente também... Cris, você tá tão expressiva hoje. Uma mulher de tantas É palavras. que eu não lembro coisas minhas da infância, não lembro. Deu um apagão na sua mente? Não lembro. A gente se reunia ali e brincava de amarelinha, a gente isso brincava aí de bets na rua, Esconde-esconde. esconde-esconde, a gente subia em árvore, pegava frutas em árvore, que em casa tinha pé de polcã, manga e de figo, de limão. Então a mãe falava: sobe lá no pé, pega as coisas pra gente fazer aqui. E era essa a nossa infância. A gente também tem mais 2 irmãos, né? Uhum. Então, assim, o nosso irmão mais novo, era diferença de idade, assim, hoje, 4 anos? 5 anos de diferença, Cris? Acho que sim. E, então, assim, ele era
mais pequenininho. Acho que eu tenho 46. Então, assim, 48 era já, 3 anos. 3 anos. Ai, revelando a idade. mais... A idade chega, né? Então a casa estava sempre lotada. Sim, a gente tinha a vizinhança toda, né? A maioria tudo na mesma faixa etária. Então a gente se reunia na rua para brincar. Muitas vezes também era, como a gente não saía muito, o pai e a mãe sempre preocupado, né? Então a gente brincava mais na frente de casa. E chamava a vizinhança, então era aquela bagunça de criança na rua. Hoje a gente sabe que não é mais possível fazer isso, porque tem muitos carros, o perigo também, né, de sequestro e tudo mais que a gente tem observado, né. E então a gente hoje vê que essas brincadeiras que antes eram tão naturais na rua, hoje já não é mais. Tem que ter um cuidado maior, né, hoje em dia. Sim, essa era a nossa infância, né. Que você lembra, porque a Cristi não lembrou de nada da infância dela, né, Cristi? Não lembro. Não, assim, das brincadeiras, sim. Lembro de esconde-esconde, a gente tinha... Quando vinha as nossas primas lá de Curitiba, a gente brincava, lembro, né? Dessas partes, assim, de Natal. O pai sempre foi fazer festa, Natal, Ano Novo. Então, eu lembro dessa época. O pai fazia... Quando a gente... Você lembra que o pai gravou uma fita para nós, que os presentes que o pai comprava, e ele falava que era o Papai Noel que tinha gravado. Nossa. Fita, cassete? Aham. Fita cassete. No nosso tempo era fita cassete, era disco de vinil. Mas e essas fitas? Não, se perdeu, não lembra? Porque hoje em dia parece que você consegue converter a fita cassete em CD, alguma coisa assim. Sim, mas eu não sei se ficou com a Arlete, porque ele falava o nome de todo mundo. Eu acho que ficou com ela. Ih, se perdeu então aí. Perdeu. Se perdeu. E a tia falou que vocês não saíam muito, mas vocês escapavam às vezes. Escapava. Falava que eu saía. A gente lembra, a avó contava as peripécias que vocês aprontavam. Quando a gente chegou na fase de adolescência, daí a gente... Aquela fase de... É que antigamente, 12 anos, já era tipo... Eu tava quase mãe já. Com 16 eu fui mãe. Então, 12 anos já era. Com a fase de 12 anos, Então, a gente 13 tinha anos, aquelas paqueras na É. escola. A gente mandava recadinho por antigamente era Por correio bilhetinho. elegante. Era correio Tinha elegante, nós WhatsApp. tinha as Não quermesses, tinha no WhatsApp. né? As quermesses, né, que tinha de brincadeiras, na infância, na escola. Vocês iam pra paróquia pra paquerar, né? Não pra escutar a missa do Papa, do padre. Quermesse. Não, a gente ia pra... Nós ia na quermesse. Mas não pra Jesus, A obrigatoriedade era Não. primeiro a missa e a gente não depois- via a hora de acabar a missa para ir para quermesse. Porque assim, tinha que... quando a missa estava acontecendo, não tinha quermesse. Tinha que todo mundo estar na missa. Não, era depois. Era Mas só toda depois. missa tinha quermesse? Aham. Toda missa. De sábado e domingo, sim. Ah, não, era só Ah, final de tinha semana. festinha final de depois. semana. Não, era em épocas comemorativas. que eles festa faziam. Tinha um junina. momento, festa junina, festa julina. Quando era aniversário da igreja, eles faziam a quermesse para arrecadar fundos para Isso. manter a Mas parte mais- social da igreja. Mas mesmo era no Colégio Santo Inácio, né? Que divulgava mais, né? Mas tem até hoje. Tem, na Igreja Sim. São José, sim. Que era na Igreja São José, então era o Colégio Santo Inácio, que o Santo Inácio que fazia muito, né? Naquela época era um evento, né? Todo mundo ia. É. Era um Hoje em evento. dia, Tipo, Era o único evento que tinha, né? e não era anunciado igual anuncia assim, WhatsApp e tal, mas todo mundo já sabia que aquela data ia ter. Mas tem É que até nosso- hoje. É que nosso tempo, para a gente combinar as nossas encontros, né, de brincar, era um ia na casa do outro e avisava, olha, a gente vai brincar a tal dia e tal horário, esteja lá na minha casa. Nós não tem hoje a facilidade, né, de combinar encontros pelo WhatsApp. Naquele tempo não era todo mundo que tinha telefone, que era telefone fixo na época, era o famoso orelhão, né, que ainda algumas ainda a gente ainda vê nas ruas aqui, né, da cidade onde a gente reside, que não estão mais em uso. Entendi. E nessa infância que vocês cresceram, vocês também estudaram na mesma escola que vocês falaram. Essas amizades que vocês
tiveram na escola, a gente inclusive chegou a conhecer essas amizades Que de até infância, hoje, né? né? Que até hoje vocês saem, conversa, faz aniversário aí de 50 anos e arrasta a gente pra essas festas aí das amigas. Conta um pouco assim como é que foi crescer com essas amizades, e são amizades que até hoje vocês têm. Sim. Como a nossa infância sempre ficou centralizado sempre em um colégio, e colégio onde a gente cresceu todo mundo junto, então a gente tinha um combinado de sempre marcar festinhas, né? Aniversário de um, fazia na festa na casa, né, do aniversariante, geralmente era matinê, não era noite, tinha horário para chegar em casa, o máximo 10 horas da noite, né? Se não, a gente apanhava se passasse do horário, tinha que cumprir com o horário, né? 10 horas todo mundo em casa. E ali nas brincadeiras a gente tinha música que colocava, que era a vitrola, que era o disco de vinil, era a bebida que tinha era refrigerante, sucos, salgadinhos, que hoje é mais comum, e também os acima de 18, 16, era o famoso ponche, né? O ponche com álcool, que era Não, era pinga mesmo. pinga, a Cuba Livre, que era coca com pinga, né? Coca com pinga. Tentada, né? Essa era a nossa bebida. E E os salgadinhos eram feitos, a nossa mãe que fazia. era tudo por feito nós. por nós, cada um fazia um. E aí, hoje a gente tem um grupo, né, dos amigos dos anos 80, que até hoje a gente se reúne, né, e a gente curte aquilo que a gente fazia na época. As danças, as músicas, né, da época que a gente vivencia. Já fizemos também embalos de sábado à noite, todo mundo caracterizado. Então a gente acabou revivendo um pouco dos momentos. Mãe, todo mundo não, né? Que você e a Cristi não vão. Se a gente chegava, lembra? A gente chegava lá, as amigas dela, tudo, cadê a roupa de vocês? Cadê a roupa de vocês? Eu muitas vezes não ia caracterizada, mas a gente acha bem bacana esse encontro que a gente faz sempre. E você falou da educação, né? Chegava em casa e apanhava. Sim, sim. Hoje em dia falar isso. não, que hoje bate. você vai falar alguma coisa, até repreender com uma varinha, motivo de falar que vai chamar o conselho tutelar, né? Sim, antigamente a educação já era mais rígida. Sim. Eu não critico a correção que nós tivemos. A nossa infância, a gente era apanhar de cinta mesmo, o pai Era batia. Cinta também. Cinta também, mas varinha Chegava também. até... Depende do que grau. aprontou. Ah, Sim, aprontou tal depende coisa do que tá assim. perto. a gente Depende fazia do que tava algumas perto, até coisas chinelo. que a gente realmente... os motivos que a gente apanhou, realmente a gente merecia apanhar. A gente Ih, o que você aprontou, trocava. Cristi? Vai, O pode que você falar. aprontou, mãe? Já, você lembra ficava o vergão, apanhava Você que lembra- ficava o vergão da Você lembra quando nós fivela. chegamos em cima do Fusca do pai? O que Né, você Fusca? fez? Era o Corcel. Corcel, né? Ela Apanhou pulou em por cima causa do... ela pulou em cima do Corcel. O que pai o pai tinha tinha acabado de um tirar do Corcel de zero. 79, o ano, não esqueço, Meu pai não, tinha com acabado de tirar. azulzinho. Tinha acabado de tirar. Ela subiu e falou, vamos brincar de pula-pula. Pulou, amassou o teto do carro. O teto. Aí o pai chegou e bateu em nós. Porque uma fez, todo mundo apanha. Ah, só que uma vez. A outra Quem teve essa ideia? vez... Foi você, Cristi? Foi. Certeza que foi a Cristi que teve essa ideia. A outra vez ela pegou e rasgou o documento do carro. Meus pensamentos intrusivos vencendo. Abriu o porta-luva, pegou o papel, Vou rasgar aqui. Que banhamos de novo, né? Apanha o ponto da Cris, mãe. Muito. Sim, apanhava por conta do erro da outra. Sempre assim, né, irmão? Não, mas Outra vez a gente erra. apanhou porque o pai falou, 10 horas, nós tínhamos uma festinha que a gente ia de aniversário. Passou do horário, né, Era Cris? tipo festinha assim, como que eu posso explicar? Antigamente era uma festinha que tinha
colocavam lá música, colocava O Globo, Globo, né? as luzes. E tipo assim, era tipo uma baladinha. Tinha uma baladinha sempre na casa, no quintal da casa no quintal da casa. de sempre de quem vai fazer. É. E aquela hora a gente se perdeu no horário. A gente chegou mais o quê? Uma meia hora depois, né? É. O pai falou 10 horas, nós chegou 10h30. O pai já tava no portão com a cinta na mão. Casa de Tá meia esperando. hora. Meia hora, esperando. Esperando a gente chegar para apanhar. Apanhar. Aí, você sabe, né? Quem entra primeiro, apanha. E vai indo, né? Meu Deus do céu. Mas quando vocês acabaram se tornando mães, vocês pensaram que queriam educar de forma diferente? O que vocês pensaram assim? A gente apanhou, mas a gente não quer que os filhos também apanhem. Porque eu não lembro de você ter batido em mim. Você apanhou? Não lembro. Eu era menorzinha, né? Não, é assim, Eu era caçula. que depois, com o tempo, né, a gente vai se amadurecendo, porque na época não tinha esse negócio que podia bater. Na época vocês eram crianças. Não tinha, né, já esse coisa. Não, nossa época ainda era aceitável bater. Mas eu achava mais certo da conversa, né? Da conversa e conversar, porque a Lu sabe disso, que tudo que ela fazia, eu sempre chamava ela para conversa, né? Senta, vamos conversar. E tudo sempre resolveu pela conversa, que eu nunca bati. E se eu me jogasse nos no, três no filhos. chão e fazia birra? Você conversava? Então, eu sempre fui, tipo Mentira, assim, não fazia birra, não fazia fazia birra. Fazia birra. Faça Então- agora só. Então, sempre foi, para mim, foi sempre na conversa. Não sei, a Janita Sim, também. A gente, né, sempre... Com o passar de ser mãe, a gente viu que de educar de uma forma diferente. Não que muitas vezes a gente não achava importante uma repreensão, com uma varinha, com um chinelo, né? Mas a gente sempre procurou falar, conversar, explicar, olha, você colocar de castigo. Eu tinha muito a questão assim, você está de castigo, né? Fazer proibições para ela entender que o que ela fez é errado. Então, assim, você vai ficar de castigo porque você fez isso, né? Eu lembro, sim. Tá vindo memórias Também. aqui na minha cabeça. Destravando memórias. Ah, Esse negócio de educação hoje em dia é muito delicado, né? Esses dias viralizou no TikTok uma mãe que deu uma correção um pouco diferente de hoje em dia. Foi assim, a menina, ela foi na casa da tia e tinha suco-capo na geladeira. Ela falou assim, nossa, em casa nunca tem suco-capo. Era o meu sonho tomar suco-capo, minha mãe nunca comprou pra mim. Aí a tia foi falar pra mãe, né? Nossa, sua filha quer tomar suco. Pois ela fez o quê? Ela falou assim, não é seu sonho? Ela comprou uma caixa de suco-capo e fez a menina beber todos os suco-capo. Falou, não é seu sonho? Agora eu vou realizar seu sonho. E filmou ainda, postou na internet. Devia ter uns 20, acho que uns 20, sei lá, Aham. uns 10. E aí todo Fez mundo a ficou menina assim, tomar. gente... Não É, era seu sonho? Eu vou realizar seu sonho. Fez a menina tomar tudo, filmou a menina passando mal, chorando. acho que tem que ter educação, né? No nosso tempo, quando criança, o pai sempre falava. Quando a gente recebia visitas, então, assim, a gente aguardava as visitas se servirem, depois era nós, né? Então, na nossa infância, a gente teve muita dificuldade em questão, porque nós éramos em 4. Então, assim, as condições para manter 4 crianças, a mãe, ela fazia a maioria das coisas em casa, pão, bolo. Então, assim, hoje, as misturas, vamos dizer, carne, era bem regrado. Então, era um bife dividido em 4. Era aquilo lá. Não tinha como repetir, né? Então, assim, hoje em dia a gente sabe que tem uma maior facilidade dessas coisas que hoje as crianças já têm mais acesso. Eu, bem dizer, fui saber o que era chips, o que era chocolate, quando eu tinha meus 17 anos. Que antes o pai não levava nós em mercado, hoje já leva, né? Então, assim, a gente era muito regrado. Para mim, chocolate só tinha nos mercados na época de Páscoa, né? Então, assim, a nossa infância ser tão mais, vamos dizer assim, menos hoje, que eu vou dizer,
exposta, né? Hoje as crianças já sabem a brincadeira do coelhinho, do Papai Noel, né? A gente tenta colocar isso hoje nas crianças, até mesmo hoje nos netos, nas netas, essa fantasia que para nós era real, né? Isso era real para nós quando criança. E como que foi se tornar mãe? Vocês sempre tiveram um sonho de ser mãe? Ou foi uma coisa que aconteceu pela imposição da sociedade? Sim, eu sempre tive vontade de ser mãe, né? Apesar que nós tínhamos boneca que como se fosse nossa filhinha, né? Já tinha Então, fantasia, já era é, imposto, já é, já. já é. Sim, toda criança na nossa infância, a menina Sim. sempre brincava de boneca como o papel de mãe, né? Inclusive, eu tinha uma boneca que era a Chorãozinho, ela tinha chupetinha, mamadeira, né? Eu tinha a risadinha. E Explicado. tá explicado. Ô, Cristi, tia Cristi, você foi mãe muito cedo, né? Sim. A Lu é a sua caçula, mas você tem mais 2. Sim. Como que foi pra você, na época, ter 16 anos e ter essa gravidez? Quais foram as dificuldades que você percebeu? Hoje, assim, vendo pro passado, nossa, isso foi difícil. Foi bem difícil. Porque, tipo assim, com a minha idade de 16 anos, a gente, por ter muitas regras do pai e tal, e a gente Naquele tempo, É, naquele ser tempo mãe, era... assim, casar primeiro para depois pra ter ser filhos. filhos. Então, essa era a regra. Era a regra. Não era ser mãe solteira, não era bem visto. Quando na nossa época não existia mãe solteira. Se fosse mãe solteira, geralmente era, tipo assim, excluído, né? As famílias viravam a cara, você tinha que mudar para outra cidade. Não poderia. Tinha que mudar Não pra é? outra Já cidade, tinha que mudar acabou para outra sua vida. cidade. E eu engravidei, mas eu ainda não tinha casado quando eu engravidei, né? Quando eu estava grávida do Wesley, eu já não estava casada, depois que eu fui casar. Mas eu já estava grávida. Eu estava grávida do Wesley. Essa foi a dificuldade. Foi a dificuldade. De ser mãe. Antes de casar, De casar. na época. Sim. E hoje em dia tem bastante mãe solo presente ainda, né? Naquela época, igual você falou, era um pouco mais reprimido. Só que também parece que os casamentos duravam mais por pressão, né? Sim. Hoje em dia as pessoas se separam porque não deu certo. Permite mais, né, essa separação. E pra mulher é difícil ainda até hoje, né? Na sua época foi difícil e é difícil até hoje. Uhum. E você, mãe, como é que foi a maternidade? A primeira. A primeira? A primeira é tudo um aprendizado, né? Quando eu fui mãe, eu estava com 23 anos. Então, assim, eu já tinha me formado, né? Já tinha feito a faculdade. E a questão mesmo de cuidar. Então, assim, mãe de primeira viagem, ela tem muitas dúvidas. Apesar de eu ter me formado numa área da saúde, mas aí o papel é diferente, né? O amamentar, o cuidar, o trocar, né? O cuidar para o futuro, né? Do bebê crescer e evoluir. Eu acho que mais é isso, né? Que eu tive mais dificuldade na parte, assim, o parto foi uma surpresa, né? Ser mãe, como que vai ser? Eu tentei o parto normal, mas não dilatou, então tive que ir para uma cesárea. Então, assim, tudo foi uma novidade, né? Uma experiência que para mim é muito bem proveitosa. Então que eu acabei tendo mais 2, né? Foi difícil pra você, Cris? O meu foi parto normal. O primeiro foi O primeiro normal, foi Esther? normal, aham. Os outros dois Ele também, já estava não? nascendo. Não, é porque ele nasceu de 8 meses, né? Ele já estava nascendo, né? Então não tinha o que fazer, né? Eu já fui às pressas para o hospital e ele já nasceu, né? Então o meu foi normal. Aí os outros 2, não. E, Cristi, queria te fazer uma pergunta. Lá Aproveitar. vem ela. Não. Eu sei o que você vai falar. Não, porque veio agora na minha cabeça. Muitos não sabem, mas o irmão mais velho da Lu, ele é surdo e mudo, né? Sim. E algumas pessoas. Hoje em dia, a parte de
É muito mais fácil Tem mais conversar acessibilidade. isso, conversar sobre isso, ter essa acessibilidade. Inclusive, a Lu, você chegou a relatar pra mim uma vez que você pediu uma orientação por telefone e a moça falou, como é que eu posso provar que, né, é o Wesley? E você teve que explicar, não, mas é uma pessoa surda e muda, eu tô respondendo por ele, entendeu? Que ainda as pessoas não veem isso, né, Lu, essa acessibilidade. Como que foi pra você naquela época, Cris? Ter um filho que é surdo e mudo e lidar com as dificuldades, porque naquela época ninguém sabia língua de sinais. Inclusive até hoje, É né? bem difícil. É muito difícil. Eu vejo que é uma dificuldade até hoje para as pessoas que são surdas ir num restaurante, não ter ninguém ali, ou no banco, ou qualquer lugar, alguém que fala sinais para poder atender ela na língua dela. Como é que foi para você lidar com isso, jovem, né? Porque foi o primeiro filho. E ter essa barreira da parte da fala, né? Então, quando o Wesley nasceu, ele nasceu uma criança normal, né? Sempre foi normal e tudo. E ele teve a meningite, né? Meningocócica, que estava dando na época, né? Em 88, em 80 e 90, acho que foi em 90, estava tendo um surto da meningite, não tinha nem vacina na época, né? E ele pegou essa meningite. Que a avó dele foi para São Paulo e veio com o vírus na roupa dela, né? Que ela foi no casamento lá do sobrinho dela e ela chegou de São Paulo e ele ficou muito doente, né? E até descobrir que era meningite, né? Foi o maior processo dos médicos e ele ficou totalmente, né? Com essa deficiência. Sequela, né? Sequela. Pela doença, né? Ele nasceu normal, então foi pela doença que ele teve. E na época, ele era considerado como deficiente, mas não auditivo. Como se fosse um deficiente que não tinha capacidade de nada, né? Que hoje em dia ele trabalha de Uber, ele tem carteira, ele, né, tem Libras, né? Que a língua de sinais são a Libras, né? E a gente aprendeu, e na época não. Na época eles eram considerados como, tipo assim, inválido, não vão fazer nada. Aí quando entrou a língua de sinais, né? Que começou a língua de sinais, aí foi para Ampacim, para as escolas de portadores de deficiência auditiva, que começou a eles desenvolver. Agora tem surdos que têm faculdade, tem surdos que dão aula, tem surdos que nem ele faz Uber, ele tem, né? Ele trabalha. E antigamente era considerado como deficiência que ele não era capaz de fazer nada. Então foi tipo assim, foi bem difícil para mim na época quando eu descobri que ele estava surdo, foi uma época muito difícil, né? Eu tentei todos os recursos para ele ser ouvinte, para ele voltar a ouvir, mas não consegui. É bem difícil Foi. olhar para aquela época, não ter nada de recurso, Não. e hoje os recursos permitem a pessoa se sentir mais acolhida, né? Sim. Porque ele deve também ter sofrido muito essa parte da exclusão social. De, por exemplo, nossa, eu vou ter que ir para uma escola especial, porque na escola normal não consigo, né? Não Eu aceito. imagino que foi difícil, assim, para você, né? Os irmãos, para a família. E A gente para ele acabou também. aprendendo também a lidar conversar com com ele, ele, conversar com ele. A gente aprendeu É. alguns sinais, ou até mesmo fazer gestos em Sim. que a gente pudesse conversar com ele. Ele lê lábios, né? O Wesley, ele é bem esperto. Hoje assim. tem também a ferramenta que eles usam, que agora o WhatsApp, né? Já Tem mais agora, fácil. tem a língua de sinais no Dá pra ter um um aplicativo. aplicativo. E você fala e ele traduz. Né, ele no sinal. traduz, né? Ele com língua de sinais pelo aplicativo. Então é uma coisa bem. E ele é muito engraçado, né? O Wesley, gente, ele faz cada coisa. Eu acho ele tão engraçado, assim, ele é divertido. Ele é. Para ele não tem deficiência. Uhum. Ele e também não é se por causa que eles sente. têm um mundo deles, né? Os surdos. Eles têm uma comunidade muito grande. Muito forte, né? Uhum. Eles se ajudam, eles se são. apoiam. Aham. Ele, né, tipo assim, manda mensagem, tem tal oportunidade X, Aham. vai lá que tem, né, oportunidade de emprego, Tá, e eles festa. são muito unidos. Eles são bem unidos, os surdos são bem unidos. Eles se unem e um ajuda o outro. É muito bonito deles serem assim, né? E aí, como que foi agora vocês verem os filhos de vocês criados, se tornando adultos? Trabalho dobrado, né? Muito bom. Que horror! Nossa!
Parece que a gente cresceu, mas ainda não amadureceu, né? Ó, uma observação pra quem não sabe. As duas são tão iguaizinhas que elas tiveram 3 filhos, cada uma. A Cris teve 2 homens e uma menina. Minha mãe também teve 2 homens e uma menina. E a gente tem diferença de 3, 4 meses. Ai, ficaram grávidas juntas. Ficaram grávidas Sim, juntas. nós Ai, ficamos Nós- grávidas a juntas. gente tem que falar disso, esqueci. E uma Eluane e outra Luísa. E como que foi? Vocês descobriram que ficaram grávidas juntas? Eu acho que foi por acaso, né? Não marcamos assim. É, né? Aí eu você também contou, A acho, tia foi ficou uma grávida coisa- primeiro. Foi, minha mãe Foi, ficou ficou Sim, grávida. sim. Aí você contou pra ela que tava grávida também. Sim. Daí nós estávamos grávidos Da juntos. aí- Luísa, Ah, né? É, Da da Luísa. Luísa. É. Foi a Luane. E eu, Porque da Luane a Cris teve o Wesley primeiro Não, e eu com demorei para 17, ter o aham. Leonardo, Leonardo. Gabriel. É, que eu sou a Luísa é do meio, eu sou a última. É, Eu sou do meio, Lu é a caçulinha, né? é a caçula. Aí depois da Luísa tive o Lucas. O Sim, eu Lucas, sou a que do foi a meio. raspa. É, foi a raspinha do tacho. Tadinho. Lucas. Então, e como é que é pra vocês ver os filhos adultos, criando seus próprios caminhos, cometendo erros igual vocês? Ou piores. Né? Ou piores? Nossa, como é que foi, Olha, mami? Eu sempre procuro trazer aquilo que eu aprendi na minha adolescência, na minha parte adulta, na faixa etária em que hoje vocês se encontram. Então, a gente sempre faz projetos para vocês para futuro, né? A gente Sim. sempre fala, sempre pé no chão, sempre buscar um objetivo, né? Eu sempre procuro dar exemplos como a gente foi para seguir, né? Os mesmos caminhos. A gente sabe que hoje muda muita coisa, tecnologia, escolhas profissionais, né? Hoje em dia tem muitas áreas onde vocês vão se identificar. Eu, como sou da área da saúde, então, assim... E puxou pra Lu, né, que é da saúde também, porque eu aqui, ó. Eu gosto muito do cuidar, né, do próximo. Então, eu me identifiquei nessa área e é a minha paixão, né? Pra você, Cris, como é ver os filhos adultos? Então, Dá pra comparar, porque 17 ela tá grávida, 17 eu tava brincando. eu sou vó nova, né? Minha neta tem 16. Meu filho acho que também foi pelo... O Wesley tava com o quê? Com 19, quando teve a Josi, né? Foi pai Então, cedo. ele tá com 36. Não, 37 o Wesley tá, né? 7. 37. Então foi vó nova. Tô vó nova. Tô com 54, vó Tia nova. tem 2. Tem Você ainda dois. tem Mas a minha neta tem 16, a da tia já é pequenininha, né? Ainda. Já é bebezinha, né? A outra tem o quê? 1 ano e 6, a mais novinha, e a mais velha tá com 5. 5. Então. Então vamos entrar num quadro que se chama Lembra Disso. Então a gente vai falar coisas que vocês vão ter que recordar. Não é histórias, tá. fica tranquila. Não vai ser na tela, eu vou falar Ah. com vocês. Vocês lembram das músicas que vocês escutavam quando eram adolescentes? Nossa. O São que vocês várias. ouviam na época? Olha, Michael Jackson. Yes, o Marcelo. Era Pessoal comemorando aqui nos bastidores. Cyndi Lauper. Nossa, resgatou essa, mami. Bem international. A gente era mais eletrônicos, assim, porque... Né? Temas de novela também. Temas de novela. Que tinha várias novelas, Dancidez. Ficava pesquisando as músicas das novelas. Não, as novelas, Daí, quando Fazia lançava a novela... coreografia, né? Os passinhos. Os passinhos, as coreografias. John Travolta. John Travolta. Só os clássicos. Só. E as roupas mais bregas que vocês já usaram? Meu Deus. Na época não era brega, né? Mas Não. hoje olhando só assim, meu Deus do céu. Inclusive tão tá usando, voltando, tá voltando a a moda, moda. porque era calça boca de sino. Estão voltando Né? tudo. Não se chama mais boca de sino, Ai, agora é mas- flare. Flare, Pra nós, a gente falava boca de sino. Mas era mais colorido na época. Era. Ah, mas tá voltando também a colorido. Sim, a Era sopa colorida era As bastante. plataformas, os calçados Oxford. Calça laranja, calça amarela, tênis amarelo. Voltou tudo. All Star, laranja, verde. Sim, O All Star era da A gente nossa viveu essa época. parte. O All A gente viveu essa Star, fase, né? Era da nossa época.
Elas são básicas. Então, As respostas. É que a gente não tinha muito, assim, Dividiam roupa? dividíamos. Dividíamos e brigava, E né? brigávamos. Brigava, Gosta de com roupa. certeza. Eu queria ter uma irmã pra me brigar com roupa. Quem mandou você Porque vestir naquele minha blusa? Quem É. mandou você vestir minha Ai, calça? Uma Porque irmã eram pra poucas brigar. opções e a gente não serve, né? Nossa. A gente trocava muitas roupas pra passear. As roupas compradas na feira. Sim, na banca da feira. Um abacate dava uma Não, roupa. aí quando abriu uma lojinha, né, que a... Agora esqueci o nome dela. Que abriu a lojinha lá, que a mãe falava assim, vai lá na lojinha comprar. Nós subia lá e o pai, e depois o pai ia lá e pagava. Fazia notinhas. Agora não tem mais notinha, né? Não, Agora tem que passar o antes- cartão. Antes era na confiança. Confiança. Era uma caderneta. É. Adotava lá. E o que vocês faziam juntas nas férias? Tinha algum evento? Quando eram as férias, o vô levava vocês pra viajar? Vocês faziam o quê? O pai Todo levava... ano pra praia. O Todo ano. Praia. pai, como ele trabalhava como mestre de obra, né, numa construtora, ele tinha o período dele de férias e ele sempre programava. Não era todo ano, mas a maioria das vezes a gente tirava uma semana, 15 dias para ir visitar a família em Curitiba, que é onde é a outra família. E a gente começou a conhecer também o mar, né? A gente não conhecia o mar. Mas assim, o pai nunca levava a gente para viajar, época de Natal e Ano Novo. Sempre Natal era em casa. Natal, Ano Novo, sempre em Era casa. mais em janeiro, fevereiro. Janeiro, era fevereiro, a que ele pegava época. férias, porque antigamente era 2 meses, 2 a 3 meses de férias. Eu voltava só em março, né? As aulas, né? Nossa. Nossa. É. Era bem longo as escolas. Voltava mais ou menos só em março. Hoje não. Hoje de janeiro já estão voltando as aulas, né? Acho que é sim, 20 cada dia dias. mais É. cedo. 30 É. Tá cada dia mais cedo. Antes de fevereiro. Tá... Não, nossa época era em março. E vocês lembram de algum episódio engraçado, de alguma festa de família? O que me marcou foi o nascimento do meu irmão. Nós estava todo mundo reunidos. Ah, Ano ele nasceu no novo. Ano Novo, verdade. Ele nasceu Verdade. no dia 31, era 11h30. E estava todo mundo reunido, esperando aquele momento, né? Da virada do virada. ano. E a mãe começou a ter contração, a gente ficou... Não sabia que era. Não sabia, né, o que estava acontecendo, achei que ela estava passando mal, mas não, ela estava para dar à Trabalho luz. de parto. É. E aí foi correndo pro hospital, Todo mundo foi junto. todo mundo foi junto. Mas não tava esperando nessa época? Foi É que eu acho que prematuro? naquela época não, vocês contavam? Não, na época do Júlio, a mãe estava Quantos com. meses? Pelo que a mãe conta, ela fala que ele ia nascer depois do Ano Novo, né? Depois do Eu ano acho que não novo. tinha Ela recurso sempre pra fala saber isso. quantos meses a pessoa Não. tava, Não. né? Não. Acho que suponha, tipo, via no ultrassom, tá de tanto. Nem ultrassom não tem fazia na época. ultrassom na época. Ali contava pela regra, Mas vamos tinha dizer. hospital, A que ele nasceu na data Santa que Casa. foi a sua última menstruação, fazia a contagem É. lá, o médico media a barriga, Gente, falava, você tá ultrassom, mais ou deixa eu menos ver de quantos Tantos tanto. meses. Então não sabia nem o sexo. Não, Só quando nascia. só quando nascia. Surpresinha. Não, porque daí quando nascia, ia comprar as roupas. Não comprava antes, igual hoje em dia você já sabe o Não, sexo, você vai lá e era, compra. era só roupinhas sem identificação de masculino ou feminino. Branca. Cada que Gente, tinha e, ultrassom. e aqueles bebês que nascem na posição errada, como é que faz? Não sabia a posição que tava. É, né? então. Parto normal. Não, mas- O neném tá sentado. Como que faz? Então, É, aí sofria, teve sofria. casos de mães morrerem. Morrerem no parto, É. né? Não tinha recurso. Hoje tem ultrassom, tem um monte de tecnologia para saber muita coisa, mas naquele tempo não. Tadinha da avó. Eu sou chocada que não tem ultrassom. Não. Você mesmo, filha. Eu fui saber 3 dias antes de você nascer. Porque você estava sempre quando fazia ultrassom, você ficava sentada e não dava para ver o sexo. Eu não quero Ela deixou Cansada eu, desde a barriga. mostrar minhas ela minhas deixava partes. eu me deixou 3 dias antes dela nascer que eu fui saber que ela que ia ser uma menina que estava vindo Eu tava sentadinha? sentada. Nossa, cansada Que desde a barriga. Ai, quero levantar não. Toda vez que ia fazer ultrassom, a Luísa estava numa posição que não dava para ver o sexo, com a perninha fechada e sentada. Mas aí, não é mais será que não era porque eu tava sentado, porque o problema é que eu nasci do quadril? Então, é uma Ou talvez coisa que você está teve sendo... problema no quadril que você estava sentado. É, faz sentido É. também. Gente, então ficou sabendo. Não 3 tinha nem dias. nome, nem nada.
Não, assim, tinha uma Sabia? escolha, se fosse menino ou se fosse menina. Mas eu queria fazer os enxovais, então eu estava naquela expectativa, eu não podia comprar coisas direcionadas para menino ou menina, né? Então a mãe já sabia que era uma menina e você Não, não. eu fiquei sabendo que era menina, que o médico foi fazer ultrassom, né? Que a doutora pediu ultrassom, daí o médico foi fazer ultrassom. Aí ele falou, se a tela ficar azul é menina, meninos, menino, né? E se a tela ficar rosa é menina. Daí a tela, tipo, ficou toda rosa. Puxa a revelação da época. E eu já sabia que era uma menina, né? Que eu já tinha tido revelação por parte de Deus, eu já sabia que era uma menina, que Deus estava dando uma promessa para mim de dar uma menina. Então eu já sabia que era uma menina. Ah, que Só bonitinho. confirmou. Só confirmou. E Deus ainda ressuscitou a Luane na minha barriga, né? Porque quando a Lu foi para nascer, né? Ela nasceu de 8 meses, a Luane. E quando ela foi para nascer, tipo assim, eu estava muito mal, fiquei uns 3 meses ruim, com muita dor, com sangramento, que como se eu já tivesse trabalho de parto. Aí fiquei internada, né? Fui para o hospital, fiquei internada 2, 3 vezes, ia para o hospital, tomava Buscopan na veia, voltava para casa, depois voltava para o hospital. E aí o médico falou assim, olha, vamos tentar segurar ela até os 9 meses, né? E eu estava de 8 meses dela e minha barriga estava muito dura. Eu não sentia ela se mexer, e minha barriga dura, meu umbigo roxo. E nesse dia eu peguei e fui à igreja. Falei assim, eu vou na igreja, né? E depois do culto eu vou para o hospital, que eu tinha certeza que algo de errado estava acontecendo. E fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, tinha uma missionária do Rio de Janeiro. E quando eu sentei, comecei a pedir para Deus ali na hora, né? Falei, ai, Deus, que depois que eu saísse daqui, eu quero, né? Vou para o hospital, mas primeiro eu quero participar do culto. E essa missionária que era do Rio de Janeiro veio e ela foi convidada. O testemunho dela maravilhoso, da vida dela. E quando ela pegou a palavra, ela já apontou a mão para mim e falou assim, eis que está no teu ventre é uma menina, e Deus está tirando o cordão do umbilical do pescoço dela, que está enforcando ela. Foi uma visão que ela me entregou, uma revelação. E quando ela falou isso, na hora ela começou a mexer a minha barriga. Ela começou a se mexer. E para constatar que realmente ela estava com o cordão do umbilical enroscado no pescoço, quando ela nasceu, a doutora falou, nossa, ainda bem que ela, né? Ela deu sinal de nascer, porque o cordão já estava enroscado no pescoço dela. Já estava enforcando ela. Porque ela nasceu chorando. Quando a doutora cortou a barriga, ela já estava chorando dentro do meu ventre. Assim, ai, meu Deus, tira daqui. Aí ela já estava chorando. Então, para constatar que foi um milagre, né? Para constatar a revelação. E até esses dias eu achei essa irmã do Rio de Janeiro. Você acredita? Eu achei essa missionária do Rio de Janeiro. Futricou o Facebook, Instagram e achou ela? Ela ficou famosa porque ela é a Nilva do samba, né? Ela Ela faz. ficou famosa, viralizou, e minha mãe falou, conheço essa pessoa. Eu vi ela, tipo assim, na televisão, uma reportagem, na Globo ainda, né? Uma reportagem num sábado, eu estava lá, vi ela, falei assim, nossa, mas essa missionária que me profetizou a vida da minha filha. Parece que foi esse, tipo assim, sabe? Uma coisa assim de Deus. Eita. Uma confirmação. Achou a mulher. Eu achei. Achei essa missionária. E para encerrar o quadro, agora vamos, já que ficou pesado o clima, A Cris contou aqui um testemunho. vocês lembrarem uma frase que a mãe de vocês, a nossa avó, sempre falava, que vocês carregam com vocês, um aprendizado, assim, da mãe de vocês. Ai, a mãe sempre falava para mim, tipo assim, porque eu convivi com ela, né? Até o último instante de vida dela. E ela sempre falava, curte a sua vida, vai viajar, vai curtir, seus filhos já estão grandes. Né? A avó sempre foi assim mesmo, né? Tipo, vai aproveitar. Vai aproveitar a vida. Até isso Ela ela falava para vai sair, vocês. Vai sair, ficar você em fica casa dentro de no sábado. casa, no sábado. Vai sair, vai passear, vai sair com as meninas, com as suas amigas. Ela sempre falava isso, né? Para mim, né? Agora,
A frase que sempre a gente ouvia, eu sempre ouvi desde pequena, tanto do pai quanto da mãe, ela falou assim, sempre foi assim. Quando você dizer alguma coisa, cumpra, tá? Se você der a sua palavra, você cumpra. Então, assim, a gente tem que sempre cumprir. Por exemplo, se eu combinar alguma verdade. coisa, você cumpra O com a pai ensinou a sua gente ser palavra. bem honesto. Ser em tudo. honesto, ser uma pessoa assim. Cumpra com aquilo que você prometeu. Se você não pode, então você não promete. Então, assim, essa é uma coisa que eu carrego até hoje. Tento passar isso para os meus filhos, que assim, deu a sua palavra, então cumpra, né? Então é uma coisa que eu carrego e vou carregar sempre comigo. Agora, a gente falou muito sobre a infância de vocês, da época que vocês saíam e tudo. E a infância de vocês foi, né, nos anos 80, na década dos anos 80. E foi uma década bem marcante, bem característica de ícones de moda e tudo mais. E o quadro Eu Fiz Parte Disso. Roda Então a vinheta. gente vai... Roda a vinheta, eu sempre esqueço. A gente vai projetar aqui na tela pra vocês algumas coisas e vocês vão falar se vocês fizeram, se vocês não fizeram. O primeiro é: usei maquiagem colorida exagerada. Usei. Sim. Sim, usamos. Essa hoje tá super em moda. Nossa. Ai, meu Deus. Fiz permanente no cabelo. Sim. Isso eu sei que é porque eu vi uma foto da Cristi, tava desse. A minha mãe era assim. Era, assim, desse jeito. Aham. Sim. Era nesse modo Nesse mesmo. estilo aí. A gente ia pegar a foto de vocês mesmas, sabe? Eu ia procurar lá, mas eu falei, não, elas vão ficar bravas com a gente. Usei polainas e colã por cima da meia calça. Exato, sim. Sim. Queríamos Nós brincar usava de flash muito- dance. nós usava muito Essa meia, fita, a meia fita também no cabelo. essa faixa na cabeça, usamos. Nossa, saía assim na rua com esse troço. Sair assim na rua? Não, Não, não. né? Não, mas não. pra dançar mesmo. É. Imagina ser assim na Era rua. tipo ginástica. Tipo, Usava pochete e brincos coloridos. pochete eu não me lembro de ter usado, não, mas os brincos sim. Sim, brinco sim. Pochete, acho Acho que que não. não. Até perderam a orelha. Sim, perdemos. inclusive, preciso fazer uma reparação aqui. De tanto que os brincos Os brincos eram muito pesados. Eles eram muito pesados. Eram brincos grandes, né? Ah, Assistia sim. Footloose Sim. e imitava as coreografias. Sim. Muitas coreografias. Gente. Até hoje, né, Luane? Não, eu imito High School Musical. A gente faz também. Fui fã de Nossa. Menudos e Elvis. Não, Sim. Foi. Mais menudo, né? Elvis acho que foi mais a época da Juliana. E era fã Mas real, eu também mas era também fã era do fã, Elvis, do aham, Menu. sim. Inclusive, Não, Menudo sim. veio aqui em Maringá, Sim. na Vocês foram? época. A gente não conseguiu. Eles estavam no Hotel De Villes, né? Que ele ficou hospedado. E vocês não foram nem no hotel ver? A gente foi? Foi pra fora. Nós ficava lá fora gritando. Então, nem sabia se era ele que estava acenando lá. Sei lá, não era. Vocês não Que foram não no tinha- show por quê? O pai não deixava. Efeito, não deixou ir no One Direction. Viu? Não deixou a gente no show. Não, gente, o pai não deixava nós ir assim. Era só em festinhas em casa. Podia ir em matinê, em E antigamente era discoteca. revista. E a gente pegava essas revistas e era tipo. Ai, como que fala? Álbuns? Álbum. Não, álbum não. Era aqueles pôster, né? A Pôster. gente colava Sim, no quarto, Eles colava. distribuíam, né, Eu os tinha É. também pôster. pôster. Pôster Não era junto. camiseta, É. essas coisas, era pôster. A gente Ah, isso colava. também A gente tinha colava pôster. na Onde? parede do quarto. Por que você brigava comigo quando eu colava no meu quarto, mas você fazia no seu, mãe? Eu colava também. Por que você Verdade, A brigava? Luane filha. colava. Realmente. Eu fazia. Eu fazia, mas você não vai fazer. A Bem Luane, assim. a Luane É que eu colava. falava, nunca você vai liguei. estragar a pintura da parede. Eu nunca liguei. Foi. Eu colava horrores. A Luane colava, eu deixava. O próximo é: fui pra discoteca com faixa na cabeça e a calça boca de sino. Sim, isso mesmo. Ia pra discoteca. Sim. Os brincos, né? Mas lembra mais. Os E o brincos coloridos. último é brinquei de Vamos, bambolê. sim. Muito, brincando, muito, muito.
O pai fazia para nós com cano de... PVC. cano de... Que o pai tinha, construção, mexia com construção, o pai era mestre de obra, e tinha aqueles canos da... Colava. Ele fazia com cano PVC? Sim, fazia para nós, bambolê e Não tinha levava lá. condições de comprar. É. Quando tinha uma amiguinha que tinha, a gente dividia. Não, mas não Aquele era que- feito agora, igual antigamente Hoje era tem. feito assim. A gente brincava com vários, né? Quem conseguia rodar mais de 10 na cintura. Quantos que vocês conseguiram? Ai, nem lembro. Eu Mas brincava acho de que- elástico. Eu acho que umas 10 eu conseguia Elástico. rodar na cintura. A gente brincava de elástico. De passar por dentro, assim, É. a linha. É. Passa-anel, a gente brincava. Muitas E- brincadeiras que hoje a gente vê quase não tem, né? Sim. Na infância. Mas eu e a Lu, a gente pegamos ainda A gente algumas, pegou né? Sim. Hoje eu não vejo. o Igual elástico. as minhas sobrinhas eu não vejo brincando igual eu brincava antes. Bets na rua. Bets. eu peguei também. A gente brincava muito de bets, chamava a turma. E a Muito tia legal. era um ícone fashion. Teve a época. Modelou, né, Modelou. mãe? Modelou. Sim, eu fiz curso de etiqueta e fiz também Antigamente- de modelo. É que antigamente quem fazia modelo, né? Todas as meninas era o sonho. Era, o de sonho consumo. era a gente seguir uma carreira, né? De De modelo. Eu fiz alguns eventos aqui mesmo, em Maringá. Inclusive, tenho fotos na inauguração do Avenida Center, quando foi inaugurado o primeiro shopping em Maringá. Eu fiz Ela o desfile desfile. para algumas lojas, eu desfilei. E não quis seguir nessa carreira, tia. Olha, eu acho que eu queria seguir carreira, mas num período do caminho eu optei pela faculdade. Então eu fiz uma escolha, né? Ou eu vou ser modelo ou eu vou ser uma profissional da saúde. Eu resolvi ser profissional da saúde. Eu podia estar. Você podia estar desfilando fora do país, eu podia estar em Nova York, Milão. Não deu É porque Porque Eu hoje ia- em dia é mais fácil, né? Você a minha pode... altura não dava muito para manequim, mais para modelo fotográfico, Fotográfico. né? Apesar que eu fiz muitos desfiles, mas tinha um padrão, né, de altura para Até hoje. para essas né? grifes hoje. Eu acho até que ainda hoje existe, né, esse padrão. Mas assim, eu tive meu momento de realização, participei de alguns concursos, né? Fiquei em terceira colocação na época. Aproveitou, né, mãe? Sim, eu acabei realizando uma parte desse minha vontade de ser modelo. A gente tem... a gente sempre encerra com uma indica. Não sei o que vocês vão indicar. Tem até medo. Pode ser um filme, uma série, uma música que vocês estão da semana, do mês, pra indicar pro pessoal. Escutar, assistir. Qual é o nome daquele filme do Ó, eu vou falar. do Tem Michael um Jackson? filme que eu Michael, assisti. do John Travolta e... Luiz. Grease? Grease? É um filme. Tá. Christian indicou Grease. É Grease? Marcel tá se revirando aqui do lado. Como É que é? Grease? Como é que é? Agora eu o nome perdi do o filme? nome do filme. Como que é, o nome do Marcel? filme? Fala. Grease. Grease. Oh, desculpe. Tá, Christian Grease. É. E você, É um Mami? filme que eu assisti já há muito tempo e toda vez que eu tenho oportunidade eu acho importante assistirem. É um filme gospel, né? Em seus passos, o que faria Jesus. Eu acho um filme muito interessante e eu recomendaria. Quem não assistiu, assistir, que eu acho que faz uma reflexão da nossa posição hoje, né? Se colocando no papel, né? Como Jesus veria você fazendo aquilo. Então, assim, eu indico Em Seus Passos o que faria Jesus. Eu amo a diferença das irmãs. Minha mãe não dizia Jesus. Acho que eu nunca vi esse filme, não lembro. Já indicaram já no É cinema, eu acho, antigo? mas É eu nunca antigo, assisti. mano? É Quer que indica um antigo. filme evangélico? Não, Prova mas- de Fogo também é um filme ótimo. Não, tá ótimo, Grease. Tá bom, É. Cris. Cris, não deixa eu consertar aqui. Ah, tá assim, Consertar, deixa... então. Tá bem, vamos assistir juntas nós quatro esse filme. Então e postar tá. pro pessoal ver a gente assistindo. Bom, Qual deles? A tua mãe ou o meu?
Você assistiu 300 vezes. Então a gente assiste os dois, Cristi. Não tem problema, não. Bom, Mami, Cristi, queria agradecer vocês por ter vindo, né? Topada vir conversar com a gente, falar um pouquinho sobre a vida de vocês. Muito obrigada mesmo, mãe, Cristi. Foi muito legal essa conversa, ver vocês assim. Eu sei que vocês ficaram com vergonha por causa das câmeras e tudo. Mas obrigada por sempre apoiar a gente, os nossos sonhos. E só tenho a agradecer, Mami e Cristi. Como que é o nome disso aqui que a gente tá fazendo, mãe? Podcast. Podcast. Como que ela falava? Podcast. Não, gente, eu falei que era um pote. Podcast. Podcast. Eu que agradeço, né, Podcast. filha, pela oportunidade Podcast. de participar dessa trajetória que vocês estão empenhando, né, na carreira de vocês, colocando isso, né, para divulgar para muitas pessoas, né, que podem se identificar com vários episódios que vocês estão fazendo, né, se dedicando, e a gente está aqui realmente para apoiar. Obrigada. Tá, tchau, Cristi. Fala. A Cristi, ai, A minha mãe não agradece, A minha mãe não é Cristi. muito... Agradece, Cristi. Quero agradecer a oportunidade, né? Poder participar. Vocês estão É oportunidade. Vocês estão risadas? Não, pode falar, mãe. É oportunidade, tá? Esse que tá no culto. Cara. Ô, pastor, obrigado pela oportunidade. Eu queria contar meu testemunho. Vai, mãe. Agradecer, né? De estar aqui com vocês, né? Dessa trajetória de vocês. E que o próximo ano, a gente volta de novo. Tá bom. No Dia das Mães. A gente faz a parte A gente faz 2. a parte dois. É isso, galera. Então, esse foi o episódio. Não se esqueça de se inscrever, clicar no gostei, ir lá no Instagram seguir a gente. E é isso. Até semana que vem, será? Quem sabe tem mais um. É isso, gente. Tchau. 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 Eu olhando pro céu. Tchau. Minha mãe, você esqueceu de dar tchau, mãe. Tchau.